Olá pessoal, professora Raquel Soares aqui. Hoje nós vamos falar sobre planejamento de pessoas e desenvolvimento de fontes, baseado no capítulo 4 do livro do Joel Dutra e outros autores. Esse capítulo ele contempla a temática acerca do planejamento de pessoas e o desenvolvimento das fontes de recursos, ou seja, de onde a empresa irá captar as pessoas que irão compor o seu quadro de pessoal. Para que a gente possa compreender melhor esses conceitos, ele apresenta aspectos conceituais, os principais contextos, e também uma visão interligada com o lado externo da organização, o ambiente no qual ela está inserida. A discussão desse tema ela é bastante relevante, uma vez que o quadro de pessoas da organização tem um papel muito importante no delineamento e na execução das estratégias, que é o ponto central que nós temos falado aqui ao longo dessa disciplina, e que também irá direcionar as ações organizacionais e, com isso, se tornando um diferencial competitivo para a eficiência organizacional e principalmente para o nosso objetivo aqui, que é a gestão estratégica de pessoas. Quando a gente fala em gestão estratégica de pessoas, eu gosto dessa definição do Albuquerque e Leite, que nos trazem que a gestão estratégica de pessoas trata-se de um processo estruturado de interação das pessoas entre si e com a organização ou negócio, de forma a construir um projeto coletivo de desenvolvimento. Então, falar em gestão estratégica de pessoas é falar em time, é falar nas formas como o esforço coordenado de uma equipe será utilizado para alcançar os melhores resultados organizacionais. Quando nós falamos em aspectos da gestão estratégica de pessoas, é importante que a gente possa entender que ela se relaciona, como já dissemos, com a estratégia do negócio ou da organização. Dessa forma, a estruturação como a gestão estratégica acontece, ela se influencia por várias dimensões, começando com a própria estratégia da organização. Nós podemos pensar a estratégia como um conjunto com a estratégia da organização, onde a gente visa ao desenvolvimento organizacional, ao mesmo tempo em que visamos o desenvolvimento das pessoas. Além disso, a estratégia também é constituída de acordo com a maneira como a organização pretende atuar no ambiente competitivo. E assim, o patrimônio de conhecimento da empresa vai sendo repassado, transmitido para as pessoas e, na medida em que elas desenvolvem suas próprias capacidades individuais, também transferem para a organização seu aprendizado, ampliando assim o que podemos chamar de um patrimônio de conhecimento. Segundo aspecto importante é que as pessoas também influenciam a estratégia da organização. E aqui a percepção de que a organização possui um contexto em que está inserida, como eu já disse, a questão do ambiente, e a sua própria capacidade de interagir nesse contexto, que vai influenciar a estratégia organizacional. Essa percepção ela é moldada de acordo com os estímulos do ambiente que ocorrem no dia a dia da organização e também como cada pessoa estabelece qualquer relação com ela. Os propósitos são definidos também a partir de uma combinação entre as preferências e as ideias dos múltiplos stakeholders, Sejam eles acionistas, os dirigentes, os clientes, os empregados, os parceiros em geral da empresa e a comunidade, que são mediados por seus padrões culturais e políticos. E o terceiro ponto, as pessoas são aquelas que implementam a estratégia da organização. E assim, possuem um conjunto de ações conscientes que irão validar ou apontar a necessidade constante de ajuste da estratégia organizacional. E assim, quanto mais claro for para as pessoas essa estratégia, mais elas irão agir de forma consciente, o que pode se tornar um grande diferencial competitivo. Em relação à estratégia e à maneira como as pessoas são geridas, Fleury e a Teresa Fleury, o André Fleury, que são dois grandes autores da área de gestão de pessoas e competências,
Eles defendem a ideia de que a organização deve ser vista como um feixe de competências, no sentido de que existem competências organizacionais e, a partir daí, ao definir uma estratégia, é importante identificar as competências necessárias do ponto de vista das pessoas para que essa estratégia possa ser implementada como um processo constante de aprendizagem, né? Então, a noção de aprendizagem permanente que é colocada pela Fleury e pelo Fleury. Além disso, é importante que a gente entenda que é por meio da gestão estratégica de pessoas que nós iremos definir os parâmetros para as políticas e práticas de movimentação de pessoas, que é o nosso primeiro processo. Nós estamos aí entrando na unidade 2, falando sobre o processo de movimentação. Ao falarmos em movimentação de pessoas, nós temos algumas categorias, são vários os subprocessos dentro dessa categoria. O primeiro é a captação, que se refere à busca e seleção de pessoas para trabalhar na organização, independente do vínculo contratual. Segundo ponto, segunda categoria, nós temos aí a socialização, que são as ações que permitem a pessoa atuar na organização, entendendo como se dá a sua cultura, quais são as condições para que ela possa assumir atribuições e responsabilidades e o suporte para se adaptar ao trabalho. A gente pode sintetizar a socialização como as regras do jogo, como é que a empresa transfere essas regras do jogo, ensina essas regras do jogo para as pessoas. A terceira categoria é a chamada transferência, que são os movimentos das pessoas na organização, desde mudanças de local de trabalho ou a própria mudança de trabalho, mudança de setor, mudança de cargo. Temos ainda uma forma de transferência que é mais radical, vamos dizer assim, que são transferências que envolvem mudança de país por um período determinado para aprender alguma competência específica, implantar uma planta internacionalmente, né? Ou até mesmo de forma definitiva quando a pessoa deixa o seu país de origem. E por fim, nós temos uma outra forma de movimentação, que é a recolocação, que é pensada como os movimentos para fora da organização. E são decorrentes de decisões organizacionais ou da própria pessoa, caso ela não queira mais trabalhar na empresa, e assim ela decide se retirar definitivamente ou até mesmo mudar de carreira, indo para um concorrente ou começando uma outra carreira numa área completamente diferente. Ao falarmos em dimensionamento do quadro de pessoas, é muito importante que a gente pense como a empresa irá atrair e reter as pessoas adequadas para a organização. Porque são essas pessoas, quanto mais próximas ao perfil ideal, né? Hoje se fala muito no fit cultural. Quanto mais a pessoa tem o fit com a empresa, maior a chance de que ela construa uma vantagem competitiva. Essas pessoas adequadas, elas concedem melhor aproveitamento de oportunidades que possam vir a surgir na organização, além também de enfrentarem de maneira mais assertiva os desafios. Elas conseguem segurar mais as pontas, elas conseguem entender melhor os momentos de turbulência e se ajustarem mesmo nas dificuldades. Assim, um bom planejamento do quadro de pessoas, ele é primordial para a gestão da movimentação, sendo dessa forma essencial ter clareza da organização sobre a necessidade de pessoas, não só do ponto de vista da quantidade de pessoas, mas também do qualitativo dessas pessoas, de como são essas pessoas que irão compor o quadro de pessoas. Esse dimensionamento ele é um processo que demanda análise de muitas variáveis e por isso ele é bastante complexo e afeta o status e o espaço político dos gestores. Mas é bom que se faça e normalmente se consegue obter um melhor resultado quando há uma análise bem estruturada da realidade organizacional com um processo de construção coletiva dos parâmetros, como, por exemplo, uma análise dos processos, posições de trabalho, tecnologia utilizada,
o que é viável em processos que existem poucas variações no tempo, e é importante que se analisem os indicadores da gestão estratégica, como os índices de absenteísmo ou as faltas, as férias, a rotatividade ou a quantidade de pessoas entrando e saindo da organização, e também as políticas para afastamentos e aposentadoria. Uma outra forma de ter parâmetros objetivos para essa composição do quadro é comparar com o tipo de atividade. Então, quando existem trabalhos que variam com muita frequência, é mais difícil estabelecer padrões. Mas aí se torna mais interessante ainda realizar comparação entre atividades semelhantes dentro e fora da organização. Essas duas abordagens que eu falei acima, tanto a análise de processo, posições, tecnologia, quanto o comparativo por tipo de atividade, possuem um foco quantitativo, mas é fundamental, como eu disse, analisar também os aspectos qualitativos, porque é isso que irá garantir um melhor equilíbrio das operações na organização. Ao se falar no dimensionamento e planejamento do quadro, é importante também que a gente considere uma análise do nível de preparo das pessoas para posições de maior complexidade. O quanto as pessoas que já trabalham na empresa estão prontas para se movimentarem nesse quadro. E assim, toda organização possui, explicitamente ou não, de forma escrita ou não, numa política oficial ou não, mas toda empresa tem algum tipo de conduta em relação à gestão de pessoas. Essas condutas, elas se manifestam nos processos de comunicação, na maneira como a empresa trata a remuneração, os tipos de investimentos que são adotados para o desenvolvimento das pessoas e até mesmo como essa empresa encara os processos de movimentação. Esse planejamento do quadro, ele deve dialogar, ele deve estar sempre em contato ou ser coerente com essas linhas de conduta e com as estratégias da organização e do negócio. Sempre lembrando que o modelo de gestão de pessoas, ele influencia de forma muito decisiva nas próprias funções da gestão de pessoas, no recrutamento, na seleção, no treinamento e na própria remuneração. E essas práticas de gestão, a promoção, demissão, irão definir a atitude das pessoas em relação à organização. Ou seja, tem que haver uma coerência muito grande. Não dá para a empresa pregar uma coisa e agir de forma diferente, porque essa inconsistência deixa as pessoas mais insatisfeitas, deixa as pessoas confusas, o que acaba gerando insatisfação. Existe uma classificação dos autores Albuquerque, Leme e Zaccarelli, de que nós podemos classificar os modelos de gestão de pessoas em dois tipos. Esses modelos, eles vão definir basicamente a maneira como a empresa faz o seu recrutamento, se é de forma externa ou se é de forma interna. O modelo de gestão de pessoas baseado no recrutamento externo, a contratação tem um foco no cargo e não tem plano de carreira, é a lógica da substituição de pessoas. E no segundo modelo, que tem como foco o recrutamento interno, ele adota uma perspectiva de progressão de carreira, de desenvolver as pessoas que já estão na empresa para que elas possam se movimentar e crescerem dentro da organização, se desenvolverem na medida em que elas adquirem novas habilidades e novas competências. Tendo em vista essa classificação entre empresas que adotam a postura do recrutamento externo ou do recrutamento interno, há uma classificação dos autores Miles e Snow que comentam que existem nas empresas 4 tipos de organizações e a maneira como elas orientam a gestão de pessoas. Então, esses 4 tipos, eles são comparados a outros tipos de organizações, funcionando aqui como uma metáfora. E a organização ela pode ser uma fortaleza, um time de beisebol, um clube ou uma universidade. Dentro do tipo de organização que é uma fortaleza, a gestão de pessoas ela tem um foco em reduzir despesas,
e o seu modelo estratégico é reativo. A estratégia de competitividade aqui é baseada em custos, em manter o custo mais baixo possível. Um segundo tipo de organização é comparado a um time de beisebol, e a gestão de pessoas é orientada para o recrutamento, sempre buscando novos talentos. E o modelo estratégico é um modelo prospectivo, tentando competir por meio das habilidades das pessoas. Tipo de organização que é como um clube, a orientação da gestão de pessoas, ela é retenção, o modelo estratégico é a defesa e a estratégia de competitividade é o foco, não a competição. E ainda o quarto tipo de organização, que seria a universidade, que tem uma orientação para a gestão de pessoas mais voltada para o desenvolvimento de pessoas. O modelo estratégico pode ser chamado de analisador, uma vez que leva em conta esse desenvolvimento, essa análise do desenvolvimento humano. E a estratégia principal de competitividade é a diferenciação. Então, quando a gente fala no planejamento do quadro, ele deve ser feito em função das características e estratégias da organização e do negócio. Quais características, quais estratégias? É importante que se tenha em vista o quadro de pessoas, tanto dentro desse quadro, tanto pessoas formadas na própria organização e pessoas que vêm de fora, né? Fazer uma composição híbrida entre recrutamento interno e externo, de forma a agregar vantagens de diferentes tipos de pessoas, levando em conta algumas dessas vantagens dos aspectos, os aspectos que se deve observar ao fazer um recrutamento voltado no mercado interno e também ao fazer esse recrutamento fora da organização. No caso da cultura organizacional, quando se opta por promover pessoas e fazer esse recrutamento internamente, há uma consolidação da cultura e uma adaptação para as necessidades do contexto, porque as pessoas já conhecem, já sabem trabalhar do jeito que as coisas funcionam ali. Mas quando você traz alguém de fora, do mercado externo, essa pessoa ela vem com uma visão crítica e pode ajudar na renovação da cultura. Um segundo aspecto a ser observado é em relação aos conceitos, técnicas e instrumentos de gestão. Quando se opta por pessoas da própria empresa, isso faz com que aprimore os modelos existentes e faça com que as novidades sejam internalizadas dentro da própria cultura. Quando a gente traz sangue novo, né, pessoas de fora do mercado, isso faz com que haja um aprimoramento dos atuais, existe esse choque, né, e acaba fazendo com que as pessoas possam internalizar novidades a partir da vivência de outras pessoas, dessa vivência externa. No terceiro aspecto, o comparativo entre mercado interno e externo se dá pela questão do desenvolvimento humano. No caso de uma empresa que opta pelo mercado interno, ela faz com que possa desenvolver e auxiliar o desenvolvimento de outros a partir da cultura existente. As pessoas já estão aculturadas, já estão mais habituadas a trabalharem umas com as outras. E quando se faz essa busca no mercado externo, o desenvolvimento acontece por meio da experiência dos outros e acaba combinando a experiência de fora com a cultura da organização, o que pode ser benéfico para trazer inovação. O quarto aspecto que nós podemos observar é o da otimização de recursos. No caso do mercado interno, nós temos um aproveitamento melhor das pessoas para assumir atribuições e responsabilidade de maior complexidade. Por outro lado, quando se busca no mercado externo, nós podemos cobrir lacunas existentes na empresa, justamente pelo fato de não ter as pessoas preparadas para aquelas necessidades específicas. Então, por meio desses quatro aspectos, a gente vê que cada uma das estratégias adotadas para o provisionamento desse quadro, seja buscar fora da empresa ou desenvolver internamente, ela vai apresentar as suas vantagens e vai ter aí seus benefícios em relação ao outro tipo, né? Cabe definir claramente o objetivo e então optar
por cada uma dessas possibilidades, ciente do que isso pode causar em relação a esses 4 aspectos observados. Falando agora na projeção do quadro, nós já comentamos que é importante que se faça essa projeção de forma qualitativa e também quantitativa. O primeiro passo deveria ser analisar o impacto das decisões estratégicas da organização sobre a gestão de pessoas. Por exemplo, o que isso vai trazer como consequência na diversificação dos negócios, em relação ao surgimento de novos produtos e serviços, se vai haver novas aplicações tecnológicas, descentralização, centralização, regionalização ou, quem sabe, até mesmo acesso a novos mercados. Um outro aspecto muito importante também é analisar sobre a possibilidade de já existirem desequilíbrios no quadro de pessoas, como a existência de lacunas, faltas, exceções, que devem ser feitas de forma muito detalhada pelos gestores para garantir um bom monitoramento desse quadro de pessoas. E assim, ao fazer isso, está ao mesmo tempo analisando as tendências do ambiente que irá influenciar na gestão de pessoas, como a gente já falou aqui em aulas anteriores. Tudo que está acontecendo no mercado externo em relação a políticas econômicas, relações trabalhistas, legislação trabalhista, os movimentos sindicais e as próprias mudanças demográficas. Outro ponto importante a se considerar é a questão da capacidade de desenvolvimento das pessoas. Será que as pessoas que trabalham nessa empresa, elas estão realmente preparadas para as mudanças que estão sendo feitas? Ou cada vez que a organização precisar crescer, ela terá que buscar pessoas fora, pessoas mais preparadas no mercado de trabalho? Depende muito do setor, mas sempre a análise que deve ser feita é que, do ponto de vista econômico, é sempre mais vantajoso desenvolver internamente as pessoas para que a organização possa valorizar o que ela tem lá dentro, ao contrário de quando ela busca pessoas prontas no mercado de trabalho, que sai mais caro e pode também desmotivar as pessoas que já estão na empresa. Ao desenvolver internamente, as mesmas pessoas possuem novas posições, podem haver mudanças salariais e, ao trazer as pessoas do mercado, pode haver uma valorização dos salários de fora, e isso pode mexer com as faixas salariais, causando uma inflação interna, um inflacionamento interno nos salários. E além desses aspectos tangíveis, existem também aspectos não tão tangíveis, não tão fáceis de serem visualizados, como a confiabilidade da pessoa que já está alinhada com a cultura da organização, o controle sobre o aprendizado, sobre a capacidade da pessoa enfrentar os desafios da posição e o período de carência menor, já que a pessoa já está ambientada com a realidade dos desafios organizacionais e não vai levar tanto tempo assim para ser formada. Como é que a gente acompanha esse quadro? Como é que a gente consegue visualizar se o planejamento está saindo se a execução desse planejamento do quadro está saindo de acordo com o que foi desenhado? É importante que o monitoramento ele seja realizado de forma conjunta por um grupo de gestores, não apenas contemplando o planejado e realizado, mas também as premissas que foram utilizadas para realizar o planejamento. E essas premissas, normalmente, elas são derivadas dessas 3 dimensões que estão aqui no nosso slide. Primeiro, o direcionamento estratégico. O direcionamento estratégico, ele contempla a avaliação dos impactos sobre a gestão de pessoas. Se aconteceram ou não e por quê, Quanto foi do planejado foi realizado? Por que não foi mais, Então, não simplesmente o quantitativo, mas também o qualitativo. Segundo, as variáveis externas, que nos permitem avaliar quais foram as mudanças ocorridas no contexto externo e os impactos que elas tiveram sobre o quadro de pessoas. E, em terceiro lugar, o gerenciamento do quadro.
que vai nos dizer o quanto a organização é capaz de gerenciar o seu quadro, cobrindo as faltas ou eliminando os excessos. E assim, quando a empresa tem esse dimensionamento do quadro, é realmente o momento de pensar em como ela irá preencher esse quadro. E aí aparece a importância das fontes de recursos. O que seriam essas fontes de recursos? As fontes de recursos, elas são locais de capacitação, de captação ou entidades que congregam ou formam as pessoas necessárias para a organização do negócio. Essas fontes elas são importantes para a análise da capacidade do mercado e suprir as necessidades presentes e futuras da organização. O desenvolvimento de fontes mistura-se com o trabalho junto à comunidade, normalmente oferece para a organização uma imagem muito positiva. Infelizmente, as empresas ainda agem de forma muito imediatista e não fazem essa aproximação, não criam esses elos com as fontes de recursos que podem ser mais interessantes para elas. Mas as empresas que optam por realmente desenvolver as suas fontes, elas conseguem, no mercado cada vez mais competitivo pelos talentos, uma mão de obra qualificada, profissionais especializados e uma ação estruturada na organização de identificação e desenvolvimento dessas fontes. Então, o desenvolvimento ele pode ser uma iniciativa isolada na organização ou pode ser um movimento de associação entre diversas organizações com interesses comuns, que as levam a construir parcerias. Ao fazerem essas parcerias para a construção de fontes, para desenvolvimento de fontes, é importante que a empresa tome alguns cuidados. Por exemplo, em primeiro lugar, os cuidados com a reputação, sendo importante que as parcerias sejam estabelecidas com organizações ou entidades que possuem uma boa reputação e porque isso vai ter um impacto direto na imagem. Então, o melhor é que seja um reforço positivo desta imagem. Em segundo lugar, é importante que haja uma agregação mútua de valor. As parcerias elas devem ser sustentadas somente se houver ganhos para ambas as partes, o famoso ganha-ganha das negociações. E assim, é importante que cada uma das partes tenha claro os ganhos a longo prazo que são pretendidos. E não apenas visões de curtíssimo prazo ou aspectos emocionais, uma empolgação inicial que depois acaba não se sustentando ao longo do tempo. E o terceiro aspecto, o terceiro cuidado que deve existir é em relação ao desenvolvimento de pessoas, para que as pessoas que estão sendo capacitadas ou desenvolvidas profissionalmente, elas sejam de fato inseridas no mercado de trabalho e que a parceria possa se sustentar por parte de todas as pessoas envolvidas. Uma vez, então, identificada ou desenvolvida uma fonte de recursos, é imprescindível que haja um monitoramento para verificar se ela está adequada às necessidades da organização e até mesmo o surgimento de novos concorrentes pela mesma fonte. À medida que o mercado cresce, o mercado se desenvolve, outros players, outros concorrentes vão buscando beber na mesma fonte. E assim, o monitoramento ele pode ser realizado através de diferentes pontos de observação, como, por exemplo, em primeiro lugar, pelo fluxo de pessoas. E assim nós analisaremos se as expectativas da organização em relação a essas pessoas, ao fluxo de pessoas em termos quantitativos e qualitativos, realmente acontece dentro do esperado. E assim, ao comparar esperado e realizado, nós teremos suporte para ações gerenciais mais efetivas. Segundo aspecto é a questão dos contatos pessoais. É importante que haja esses contatos sistemáticos com os representantes ou com as contrapartes, com pessoas ligadas a essas fontes de recurso, para que os aspectos almejados sejam analisados e implementados com frequência. Nós temos ainda uma preocupação com a satisfação das pessoas contratadas ou que atuam como aprendizes ou estagiários. Aqui cabe uma observação, a UFV, sem dúvida, é atualmente uma das grandes fontes
de recursos para várias empresas da região. E é muito importante que haja essa verificação do nível de satisfação das pessoas que atuam nas empresas, porque elas começam muitas vezes como estagiárias, mas ao longo do tempo elas poderão migrar para posições de mais responsabilidade. E aí é importante que haja uma análise constante por meio de formulários, entrevistas, para que essas pessoas que são formadoras de opinião e que ainda não atuam na organização possam investigar a expectativa gerada e a realidade encontrada pela pessoa. E a adequação das pessoas contratadas ou que atuam como aprendizes ou estagiários em relação às necessidades da organização. É importante avaliar o tempo todo, com as chefias que estão atuando na organização, se esses profissionais que entram nos níveis mais básicos, se realmente eles têm qualidade e se os níveis técnicos atendem às necessidades da organização. Assim, com todos esses pontos de observação em relação ao planejamento do quadro de pessoas, ao desenvolvimento de fontes e ao monitoramento das fontes de recurso, nós temos os primeiros pontos de observação para que sejam feitas ações gerenciais para a manutenção e o aprimoramento das relações entre a empresa e o mercado, visando sempre ao desenvolvimento de recursos que irão agregar valor para todas as partes envolvidas. Eu vou ficando por aqui com essa aula, deixarei outros materiais no nosso ambiente virtual. Agradeço vocês pela atenção e até a próxima.